Gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não foi na reunião dos BRICS, né? Como vocês sabem, ele se machucou, teve um ferimento na nuca quando estava tomando banho no sábado passado e ele foi proibido pela equipe médica de fazer viagens longas. Então ele não pôde ir na reunião dos BRICS, né? Lá na Rússia, né? Em Kazan. Apesar de não ter ido na reunião, ele falou por videoconferência. E o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um show. Deu um show. Bom, mas antes de eu prosseguir, por gentileza, curte aí, curte agora, porque senão você vai esquecer. Compartilha, se inscreve no canal, peço sobretudo isso, que se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificações. Bom, então eu dizia para vocês que o presidente ele falou por videoconferência, falou por cerca de 7 minutos e brilhou. A argumentação dele foi absolutamente brilhante, né? Primeiro ele falou sobre a questão das guerras, né? E aí ele falou que essa guerra da Ucrânia e da Rússia, ou melhor, da Rússia contra a Ucrânia já foi longe demais, né? E pôde falar isso sem ter que ir lá na cara do Vladimir Putin, presidente da Rússia, falar isso, né? Então falou muito bem, porque realmente tudo isso já foi longe demais, né? E ele falou também que a Venezuela não tem que entrar nos BRICS, né? A Venezuela não tem que entrar nos BRICS, não tem mesmo, né? Regime totalitário, autoritário, ditatorial, né? Não importa se é de esquerda ou de direita, o fato é que ali existe tirania, existe crueldade, existe intolerância. Então a Venezuela não deveria entrar nos BRICS, né? E assim, gente, a argumentação absolutamente perfeita, né? Ou seja, mesmo sem ter ido, ele disse o que foi, né? E, e assim, explicando aqui, gente, o que é BRICS, né? BRICS, inicialmente, lá no início dos anos 2000 era o BRIC, né? Eram 4 países. BRIC, B-R e C, né? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China, né? Depois o BRIC passou a ser chamado de BRICS, né? Se acrescentou o S, né? O S vem de quê? South Africa, ou seja, África do Sul, né? Então esses são os 5 BRICS originais, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E agora o grupo ele foi estendido, tem 11 membros, né? A Argentina entrou, a Arábia Saudita entrou, o Irã entrou, e aí é uma boa oportunidade para a gente esclarecer algumas coisas aqui. O Irã é uma ditadura nojenta, é uma ditadura absolutamente nojenta, é uma teocracia, né? Ou seja, é a ditadura de Deus, né? Ditadura em nome de Deus, né? É um regime intolerante, um regime que persegue as pessoas, um regime impositivo, um regime que, sobretudo, distrata mulheres, né? Mulheres não podem se vestir como querem, mulheres são condenadas à morte por apedrejamento. Então, o Irã é um regime terrível, terrível, né? E a Arábia Saudita não fica muito longe. Também se trata de uma ditadura. Príncipe já mandou matar jornalista e tudo isso. Tudo isso é verdade, né? São ditaduras assim terríveis, né? Só que a questão importante é o seguinte: o que pode decidir o problema de um povo é, é cada povo, é o povo em si, não gente de fora, não agentes externos, né? Se a Venezuela tem uma ditadura, então o povo tem que dar fim à ditadura da Venezuela. Se a Arábia tem uma ditadura, então o povo tem que dar fim à ditadura da Arábia. Se o Irã tem uma ditadura, então o povo tem que dar fim à ditadura. E não agentes externos. Os agentes externos eles não podem se meter, né? Eu digo isso porque muita gente fica pressionando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se posicionar, e ele não tem que se posicionar em questões internas de outros países, né?
Até porque o Brasil tem a pretensão de ser um player global do mundo dos negócios, né? Que seja exportador para o mundo inteiro, né? Exportador de commodities, como é hoje, de produtos agrícolas e tal, mas até de produtos industriais. Então, o Brasil ele tem que ter possibilidade de fazer negócios, né? E, e se o país com que o Brasil está fazendo negócios não é propriamente uma democracia, não é problema do Brasil. O povo brasileiro não deve ser recriminado por isso, né? O povo brasileiro precisa de emprego, o povo brasileiro precisa de renda, o povo brasileiro precisa de igualdade social, né? E fazer negócios com o mundo é trazer divisas para o país para poder realizar isso, né? Então é isso que muitos não entendem, né? Que o Brasil ele precisa se inserir no mercado global, dialogando com todo mundo, né? E aí cada país que tem o seu problema interno que resolve o seu problema interno da forma que achar que deve, né? Bom, pelo menos é isso que eu acho, né? Mas voltando aqui, o posicionamento do presidente Lula foi firme, o posicionamento do presidente Lula foi forte, e foi categórico, né? De modo que, por isso e por outros motivos, né? Eu me orgulho de ter um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me orgulho de ter um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e eu agradeço aí a assistência do vídeo.